Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Numa investigação inédita em Portugal, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos comparou as opiniões de cidadãos comuns sobre corrupção com as dos seus representantes políticos, como os deputados e os autarcas. A que conclusões chegou? Vamos conhecer neste programa, onde analisamos o estudo intitulado Ética e Integridade na Política, Percepções, Controlo e Impacto, dos investigadores que coordenam a investigação Luís de Sousa e Susana Croado, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Luís de Sousa é um dos nossos convidados, conversará com o antigo ministro Miguel Poiares Maduro. Luís de Sousa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Talvez seja importante começar por explicar alguns conceitos e algumas conclusões. Este é um estudo que coloca várias questões de base. Se os cidadãos e os políticos têm as mesmas expectativas sobre os padrões éticos na política, até que ponto os políticos estão cientes desse risco associado à má conduta ética. Depois há uma parte sobre regulação, autorregulação e saber de que forma os cidadãos e os políticos avaliam a eficácia de medidas que possam trazer mais transparência e integridade na política. Mas a partir daqui, ou como base, quando olhamos a palavra corrupção, estamos a falar da palavra corrupção do ponto de vista político? Bom dia. Estamos a falar da corrupção a diferentes níveis. Nós o que procuramos medir em termos de atitudes face à corrupção são fundamentalmente três categorias de corrupção. Corrupção, digamos, mais que é severamente condenada pelas elites e pela opinião pública, que implica, por regra, uma violação da lei, que coincide muito com aquilo que é a definição penal, digamos, da corrupção enquanto crime, que é transativa, que envolve, por vezes, subornos. E depois temos outras formas de corrupção, nomeadamente mais paroquial, questão de oferta de prendas, de hospitalidade, etc. E aquilo que é, digamos, o cerne dos últimos tempos, mas a principal preocupação dos cidadãos tem a ver com a corrupção ao nível político, que muitas das vezes não configura crime. Estamos a falar de comportamentos que estão dentro da lei, mas que estão dentro da lei. Daí nós designarmos na literatura de corrupção legal ou institucional. Sim, porque há aqui uma sensação segundo a qual os políticos consideram que, bom, isto está dentro da lei e, portanto, a questão do legalismo é essencial para os políticos. Eles tendem a avaliar as condutas éticas dentro de parâmetros estritamente legais e formais. Mas para os cidadãos isso talvez não seja suficiente. Não, de facto há aqui um contraste entre elites e os cidadãos relativamente às percepções de corrupção neste aspecto, portanto, nesta questão da dimensão da legalidade do ato. Eu compreendo quem está no exercício de funções que tenha que ter muito claro o que é que são as regras, os limites, as linhas vermelhas para o seu comportamento. E que isso não seja suficiente para a opinião pública, porque precisamente a lei não... Portanto, a configuração de um determinado tipo de crime não vai conseguir abarcar todo o tipo de situações eticamente reprováveis. Portanto, aí o político baliza-se mais pela questão da violação da lei, nessa dimensão legal, passo que o cidadão entende que isso por si só não é suficiente. Há, porém, outra dimensão em que o cidadão é um bocadinho mais relaxado, digamos tolerante, assim. A expressão aqui é a tolerância à corrupção. Tolerante em relação aos políticos. Isso tem a ver com os resultados da ação política. Ou seja, e aqui também, de certa forma, compreensível. Se de facto a percepção dos cidadãos sobre os políticos é muito baixa, se a confiança nas instituições, nos processos, nos atores políticos é muito baixa, ao cidadão resta-lhe os resultados da ação política. E portanto, aqui muitas vezes assistimos a um trade-off entre
digamos, o processo e o resultado da ação política, não é? Sabendo que o processo não vai alterar, aliás, muitos cidadãos utilizam aquela expressão, são todos iguais, claro, quando na realidade não são, sabemos sim, que não, e isso faz com que eles se concentrem apenas nos resultados, e portanto se o resultado da ação política for no sentido de... se é a história do roubo, mas fácil. É o roubo mais fácil, é o roubo mais fácil, mas se tiver externalidades positivas para a comunidade, se for por uma causa justa, acabam por ser um bocadinho mais condescendentes, não obstante considerem, por vezes, que... Isso não acontece mais na administração local, Luís Sousa? Acontece muito na administração local porque é aquela que toca diretamente a vida das pessoas e, portanto, onde é mais fácil elas também exprimirem-se em relação ao fenómeno do ponto de vista das implicações que tem para o seu dia-a-dia. Portanto, aí muitas das vezes se assiste a essa não punição eleitoral da corrupção, porque, lá está, os resultados da governação são positivos, enquanto forem positivos, sentirem que a comunidade está a beneficiar disso, que o seu bem-estar está a melhorar, etc., acabam por fechar um bocadinho os olhos. O que eu não percebo, Luís, é se há esta tolerância que o estudo descreve. Por outro lado, o próprio estudo também nos lembra que a corrupção política representa também uma quebra de confiança entre eleitores e eleitos, entre os cidadãos e os representantes eleitos. Mas até que ponto é que isto não parece aqui uma contradição? Não, porque quer dizer, o cidadão não tem praticamente nenhuma capacidade de intervenção nas instituições que deveriam disciplinar eticamente os seus membros e que não estão a fazê-lo convenientemente. Portanto, o que se está a passar de momento em termos de regulação da ética política é uma externalização do controle, da fiscalização e do enforcement da ética da parte dos políticos, portanto empurrar muitas das vezes para a justiça questões que tinham que ser as próprias instituições políticas a resolver. O que acontece é que a justiça muitas das vezes não vai resolver porque precisamente ultrapassa, não está previsto na lei, portanto são comportamentos que são eticamente sancionáveis, mas não são comportamentos criminais ou infrações, etc. E portanto não vamos ficar com a impressão de que há ali uma certa impunidade. E depois há esta grande expectativa que as coisas aconteçam nas urnas. Não acontecem nos tribunais, mas os cidadãos também têm essa responsabilidade de sancionar esses comportamentos nas urnas. O problema é que os cidadãos, quando vão votar, têm uma série de prioridades e a ética não é a primeira. Propriamente a primeira para muitos deles. E aqui Portugal é diferente dos outros países das democracias europeias? Não necessariamente, obviamente que há aqui diferenças ao nível das atitudes e das percepções de corrupção. Nós temos uma percepção elevadíssima de corrupção no sistema político, ao mesmo tempo temos uma intolerância semelhante ao dos países nórdicos relativamente à corrupção no sistema político. Do ponto de vista da prática, da experiência autorreportada, é muito, muito limitada. Por vezes nos leva a crer de que a corrupção que estamos a falar ao nível, digamos, das percepções sobre o funcionamento do sistema político, já tem mais a ver com os tais comportamentos na esfera política, a tal corrupção legal que falávamos há pouco. Sim. E, portanto, há aqui algumas diferenças em relação a outros países europeus, mas deste ponto de vista, portanto, nos últimos anos termos assistido a um empurrar da regulação da ética na política para fora da política, para os tribunais, para entidades externas, e que não tem funcionado, e as percepções de facto é ineficaz esse trabalho. E por outro lado esta grande expectativa que as coisas se resolvam nas urnas também não se resolvem, e portanto há aqui um vácuo em termos da responsabilidade que as instituições políticas têm. Sim. De
disciplinarem eticamente os seus membros, de dizerem quais são as linhas vermelhas, o que é que toleramos, não toleramos em termos de comportamento, refletindo um pouco também no que podem ser, porque estas instituições, fundo, se há um comportamento impróprio, acabam por ser penalizadas do ponto de vista reputacional e, portanto, é preciso que também estejam conscientes de que, e não é só a quebra de confiança, a quebra de confiança está ligada a estes danos reputacionais. A credibilidade das instituições. À credibilidade das instituições. Vamos tentar aqui ouvir também a opinião de Miguel Poiares Maduro, que se junta a nós de forma remota. Miguel Poiares Maduro, quando entramos aqui na questão da regulação, há aqui várias hipóteses de regulação, variam entre a autorregulação, o controle por entidades externas, ou uma combinação de ambos, estou a falar da ética na política em particular. É favorável a um autocontrole por parte, uma autorregulação dos políticos, ou as entidades externas são, na sua perspectiva, são a melhor solução, o melhor instrumento para aferir a ética na política? Acho que necessitamos de ambas as coisas. E há dimensões em que eu acho que num país com uma cultura política que tem integrado tão pouco essa dimensão ética e de integridade, nós provavelmente só vamos conseguir introduzi-la através de instituições externas e instituições independentes que tenham como tarefa fundamental precisamente essa de fazer esse tipo de controles. É curioso que, lendo o estudo, um dos países que melhor se comporta nesta matéria é um dos países que tem menos regulação nesta matéria, que é a Dinamarca, se eu não me engano. O Luís corrigir-me-á se eu estiver enganado. E esse paradoxo, que sendo um paradoxo, é fácil de explicar. Como isso está tão incorporado na cultura política, não é necessário a existência de instituições que o controlem. São os próprios atores políticos, e a responsabilização pela sociedade civil, que a sociedade civil faz desses atores políticos, é suficiente para garantir o cumprimento desses critérios éticos e de integridade. Infelizmente, entre nós é o contrário. E aquilo que o estudo também demonstra é uma enorme assimetria, por um lado, entre aquilo que é a concepção de responsabilidade dos próprios agentes políticos, que limitam àquilo que é a dimensão da legalidade, ou seja, apenas aquilo que é legal seria pouco ético e seria gerador de responsabilidade política, e aquilo que, do meu ponto de vista, aí vem os cidadãos esperam, que é uma noção de responsabilidade, que vá para lá da própria, da simples ilegalidade. E essa assimetria depois cria um ciclo vicioso entre nós, que é os agentes políticos adotam depois normas para tentar corresponder àquilo que percebem é a perda de confiança neles próprios por parte da sociedade civil, adotam normas das quais eles não estão convencidos e que realmente não querem plenamente implementar. E isso o que é que leva? Depois mecanismos ineficazes de cumprimento dessas normas, agravando ainda mais a assimetria. E é nesse ciclo vicioso que nós estamos. Eu acho que nós só superamos esse ciclo vicioso, em algumas matérias, impondo controles independentes e por entidades externas. Agora, há outros em que eu acho que têm de ser os próprios partidos políticos a assumir a responsabilidade de fazer, e, do meu ponto de vista, também a assumir até os próprios ganhos políticos que podem ter perante os cidadãos de assumirem essa dimensão de uma valorização da ética na política, como, por exemplo, com controles de integridade e éticos relativamente aos candidatos que apresentam eles próprios a eleição ou para nomeação em funções públicas. Porque os candidatos a um município, os candidatos ao Parlamento, não acho que devam estar, enquanto meros candidatos, apenas sujeitos a uma avaliação por uma entidade independente externa. Mas aí sim, os próprios partidos devem ter mecanismos de controle interno para garantir que apenas apresentam perante os cidadãos pessoas que passam por esse crivo. E, por outro lado, que sempre que há um problema que é identificado, os próprios partidos têm mecanismos disciplinares. Porque é a inexistência desses mecanismos dos partidos e o facto de nenhum partido valorizar, que depois leva à explicação do outro paradoxo, que é os portugueses são exigentes, por um lado, e por outro, depois nas urnas parecem não sancionar
quem se comporta dessa forma menos ética. Mas isso é assim porque eles acham que é a tal história, são todos. São todos porquê? Porque nenhum partido valoriza esses temas. E na incapacidade de escolher com base nisso, porque nenhum partido os valoriza, então eles escolhem com base noutras considerações, independentemente da dimensão ética. Luís Sousa, a questão dos partidos é de facto essencial. O estudo mostra-nos bem que no caso português ainda é pouco comum que os partidos políticos tenham instrumentos de autorregulação ética, como códigos de conduta ou comissões de ética. Ao contrário, por exemplo, o Parlamento tem um código de conduta, não é? Existe a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Também o Luís pode articular aqui algumas lacunas que a própria Comissão tem. O Governo tem um código de conduta, mas tudo vai, aliás, como vimos recentemente, muito nas mãos daquilo que o Primeiro-Ministro decide, ou daquilo que decide ou não decide como critério, por exemplo, para ser governante. Que instrumentos, na sua opinião, são mais urgentes na arquitetura portuguesa deste ponto de vista da regulação da ética política? Nós temos um conjunto de entidades que foram criadas para o propósito de fiscalizarem a atuação dos partidos, a atuação dos eleitos, do ponto de vista do financiamento da política, do ponto de vista das incompatibilidades, impedimentos, das declarações patrimoniais, etc. Muitas dessas entidades têm problemas, digamos, estruturais. Do ponto de vista das competências, do ponto de vista da sua relação com outras instituições, do ponto de vista do acesso à informação, do ponto de vista da capacitação, do ponto de vista, em termos de recursos humanos, em termos financeiros. Portanto, digamos que muitas delas foram mal formatadas, mal desenhadas, e isso, obviamente, não acresce à eficácia do controle. E as percepções sobre a eficácia do controle são más. É um problema apenas português? Não. É verdade que não é um problema apenas português. Portanto, aqui há afinações que se podem fazer, não ao nível das normas. Geralmente, quando se pega nas revisões destas leis, é sobretudo se vai acrescentar mais um impedimento ou não, mais uma incompatibilidade ou não. Para si, esse tecido de normas está razoável. Digamos, standard, é o que se vê também noutras democracias. É sobretudo ao nível do oversight enforcement, portanto, da monitorização dessas regras e da sua aplicação, da sua efetiva aplicação. Aí é que as coisas não têm estado a funcionar, essas entidades não têm estado a fazer o seu trabalho. Tem um trabalho até de prevenção, de estudo, de acompanhamento. A regulação é necessário perceber se as normas estão a alterar condutas ou não. Portanto, não se pode partir sistematicamente para novas reformas, e é isso que se tem verificado. Alguns destes diplomas nos últimos 10 anos passaram por 5 ou 6 reformas, sem nunca se perceber o que é que correu mal com a anterior, porque não há essa avaliação. Portanto, isso é uma parte do problema. A outra parte do problema é que estas instituições que estão deficitárias do ponto de vista da confiança dos cidadãos precisam de dar sinais muito concretos de que estão a levar isto a sério, de que há vontade política para levar isto a sério, e não há forma melhor de transmitir isso do que passando aquilo que dizia o Miguel Maduro, de criar uma série de medidas internamente que reforcem a forma de disciplinar a ética dos membros. E é nos membros. partidos que começa isso? Seguramente, na base estão os partidos, na base de todo o sistema político, na base da democracia estão os partidos, e, portanto, tem mesmo que começar por aí. Não há outra forma. E não é só, obviamente, a adoção de um código de conduta, adotar um código de conduta, mas não se colocar em prática, não se fizer o tal escrutínio, o tal crivo da idoneidade de certos indivíduos que são designados para determinadas funções, ou
ou para listas eleitorais, se não houver esse cuidado de uma prática de vetting que já se verifica ao nível dos comissários europeus, verifica-se também nos Estados Unidos relativamente a candidatos. Mas não, por exemplo, no Parlamento, onde a Comissão de Transparência é desprovida de poderes disciplinares. Pois, lá está, foi um passo muito interessante que a democracia portuguesa deu em meados de 90, criando a Comissão de Ética, introduzindo num sistema que é muito alheio à regulação e sobretudo à autorregulação, como dizia o Miguel Poiás Maduro, introduziu esse elemento a meados de 90, foi inovador, mas logo, quer dizer, à nascença teve inúmeras dificuldades de ser útil ao sistema, de regulação, porque estava desprovida de poderes, não se lhe deu também a devida relevância, passou de ser a última das comissões para uma subcomissão, atualmente tem outra designação, acho que já elevaram o estatuto para a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, e portanto nesse sentido foi um passo na direção certa, mas continua ainda com insuficiências. Já nem falamos do Governo. Bem, o Governo ainda mais complicado, mas ainda ao nível do Parlamento, há determinados Parlamentos que já estão a considerar, nestas comissões de autorregulação, a introdução de elementos externos, para haver um certo equilíbrio, haver um certo escrutínio e também alguém dentro do grupo, não é dentro desse colégio de decisão, que tenha uma perspectiva de fora para dentro. Para que, de facto, toda esta discussão não se torne muito endogâmica. Ao nível do Executivo, ainda mais complicado, porque não temos propriamente o equivalente a uma Comissão de Ética, aliás, porque a Comissão de Ética, de certa forma, deve também fiscalizar os membros do Executivo, mas aí o Primeiro-Ministro continua a ter, digamos, a principal responsabilidade pelo cumprimento ou não cumprimento do Código de Conduta que foi adotado. Sei que, entretanto, foram adotados guias práticos para a implementação do Código de Conduta, portanto vai ficar mais claro para quem chega de fresco ao Governo os passos que tem que dar, o que é que tem que fazer para não se desculparem a dizer que se esqueceram de entregar a declaração patrimonial ou situações dessa natureza. Portanto, torna-se mais claro, mesmo assim há trabalho a fazer, há questões que não resultam muito claras do ponto de vista da gestão de prendas, hospitalidade, etc. Miguel Poiás Maduro, em relação aos governantes, estamos aqui a falar sobre esta questão, tem sido muito debatido nos últimos dias, esta questão, enfim, de incompatibilidades, num conjunto de questões relacionadas com os governantes e a necessidade de isso ser validado. Fica tudo muito nas mãos de um Primeiro-Ministro. Basicamente é um sistema que fica muito nas mãos, basicamente nos partidos, se um líder político quer ou não impor nas suas listas de candidatos determinada regra. Já vimos alguns casos acontecer e se calhar não tiveram grande vida política dentro dos partidos. E depois aqui o Primeiro-Ministro aplica o seu critério, mas depois também pode ser criticado por manter um conjunto de governantes ou de membros do seu governo com algumas dúvidas que não são estritamente legais. Isto não atira para entidades que não deviam estar a fazer isso, e eu agora introduzo aqui uma outra entidade que não tem, que está como chapéu democrático. O próprio Presidente da República olha, e que não está no estudo aqui analisado, mas olha para o sistema político e é suposto também ser um garante do regular funcionamento das instituições, também do ponto de vista ético. Ou é demasiada carga para o chefe de Estado, Miguel Poiás Maduro? Não, eu acho que é a principal carga que nós devíamos atribuir ao chefe de Estado. Num sistema semipresidencial como é o nosso, a função principal do Presidente, como diz a própria Constituição, é assegurar o regular funcionamento das instituições. Ora, nesse contexto, o principal é precisamente assegurar o funcionamento dos mecanismos de separação de poderes, os mecanismos de escrutínio poderes e de responsabilização de poderes. O Presidente da República não tem funções executivas, portanto o Presidente da República deve assegurar o escrutínio sobre essas funções executivas
quer por outras entidades independentes, quer as condições de responsabilização sobre as mesmas por parte dos cidadãos. O que eu acho que nós podemos é reforçar, por exemplo, na própria Constituição, os mecanismos que atribuem esse papel ao Presidente da República e dirigir ainda mais o Presidente da República nesse sentido. Mas isso levar-me a outra discussão que também tem a ver, e na qual até semana passada falei na redundância, tem a ver com a revisão constitucional, não é? Sim. Mas eu acho que mesmo dentro daquilo que é o quadro do que está previsto na atual Constituição, o Presidente da República tem aí um papel fundamental. Luís de Sousa, não há aqui um estudo sobre o papel do Presidente da República? O estudo preocupa-se também com a imagem da credibilidade do sistema político, está ligada a tudo isto, mas o Presidente está ausente da reflexão. Foi de propósito? Nós pegamos naquelas 3 instituições que, em termos de quebra de confiança, nas últimas 2 décadas, sofreram mais. E depois também aqui o problema de um cargo unipessoal de chefe de Estado é complicado de gerir, às vezes, de forma comparada, não é? Com países que não têm propriamente essa tradição de um presidente, não tem constitucionalmente. Portanto, um presidente eleito diretamente pelos cidadãos. Aqui o papel do presidente não foi E concorda com o que disse o Miguel Paes Maduro? Mas concordo plenamente. Não encaixam no projeto, não significa, se agora já que estamos a centrar a discussão no caso português, que o Presidente não tenha um papel determinante. Tem pelas razões que o Miguel disse, e acho que já tivemos recentemente várias ocasiões com o atual Presidente, onde ficou claro que ele tem um papel relevante, por exemplo, através do veto de determinadas alterações aos regimes de regulação da ética na política, nomeadamente a Lei de Financiamento de Partidos, revisões que ele não acreditava, vetou, e que depois o Parlamento entendeu continuar e ignorar essa. Portanto, há ali uma sinalização de um problema da parte do Presidente, utilizando o veto do diploma. Depois, na abertura do ano judicial, o Presidente, por vezes, alerta para o problema e para a necessidade de responder, não apenas, enfim, do ponto de vista da eficácia da justiça, porque sabe que algumas dessas matérias não constituem crime e têm mais a ver com a disciplina que as próprias tem o poder da palavra mais do que outra coisa. Tem o poder da palavra, de colocar na agenda, aliás, sob a lei de incompatibilidades, pelos vistos também já terá sinalizado necessidade de se tocar nesse assunto. Portanto, eu acho que estes 3 níveis, o Presidente acaba sempre por ter um papel de supervisão, digamos. Claro. Há aqui uma conclusão, nas conclusões gostava que nos explicasse. Foram concebidos aqui estudos experimentais inseridos nos inquéritos realizados aos cidadãos e às elites políticas. Os dados indicam um determinado grau de concordância entre políticos e eleitores, com um total leque de instrumentos de autorregulação, mas escrevem aqui, o resultado sugere que os políticos portugueses parecem estar receptivos à melhoria da autorregulação da ética política e os eleitores parecem dispostos a recompensar os esforços que os partidos venham a desenvolver nesse sentido. E, aliás, os autores, como o Luís, sugerem mesmo aquilo, uma espécie de luz ao fundo do túnel. Há um encontro de vontades que se vê, isto é uma percepção, quer-nos explicar melhor a que conclusão chegaram? Isso é um estudo experimental e espero termos a oportunidade de voltar a fazer outros estudos desta natureza, porque é a única forma de começarmos a testar se determinado tipo de medidas que resultam do mapeamento que foi feito em termos das medidas de autorregulação adotadas pelos partidos nas várias democracias europeias, se colocarmos algumas dessas medidas nos programas eleitorais, como é que os eleitores se comportam? Se entendem que determinadas medidas reforçam a sua relação com o
partido político, com a política em geral, no fundo, se essas medidas vão sanar a tal perda de confiança ou não. Portanto, isto é interessante porque como o experimento foi feito aos dois grupos, tanto aos eleitos como aos eleitores, é possível ver se há convergência ou não. Mas na vossa experiência há convergência? Na nossa experiência há convergência para algumas medidas, para outras não. Por exemplo, a delimitação de mandatos não há convergência. Os eleitores gostariam de ver a limitação de mandatos extensível a outros candidatos para outros cargos. Da parte dos eleitos, não. É uma discussão que já se teve, também tem a ver com a natureza dos cargos, se são executivos, se não são. E onde é que há convergências, Luís Sousa? Há convergências sobretudo na punição, enfim, na expulsão de membros que estejam envolvidos em casos de corrupção. Lá está. É preciso que haja uma atuação disciplinar da parte do partido. Para ver essa atuação disciplinar é preciso que os órgãos disciplinares dos partidos entendam que isto é um problema e que eles têm ter as ferramentas necessárias para lidar com ele. Portanto, não podem esperar pela decisão dos tribunais relativamente a comportamentos que estão diariamente a minar a credibilidade, a reputação da organização. Portanto, tem que atuar sobre eles. Isto passa-se ao nível de qualquer organização. Se estivermos a falar com empresas, ninguém espera que o tribunal se pronuncie sobre um CEO que fez desvio de fundos à empresa. A empresa atua para expulsar aquele indivíduo disciplinarmente antes sequer do processo estar concluído nos tribunais. O mesmo se passa, por exemplo, com clubes de futebol também, onde possa ter havido situações impróprias ou abusos estatutários e, portanto, os órgãos têm que lidar com isso, não pode ficar apenas, portanto, empurrar a resolução desse problema para a Justiça. Miguel Paiás Maduro, será que a estratégia, olhando aqui para esta convergência detectada no estudo, em algumas áreas, poderá ser incremental, introduzindo gradualmente algumas destas medidas, ou pelo menos trabalhando nos consensos, naquilo em que os eleitores e os eleitos estão mais de acordo? O que é que sugeria como estratégia para aproximar? Porque no fundo do encontro destes dois polos encontraremos certamente um reforço da ética na política. Em primeiro lugar, eu acho que isso só irá acontecer de uma forma séria quando os partidos políticos, sendo um bocadinho cínico, perceberem que também podem ter um ganho político, ou seja, que parte da sua identidade e mensagem política diferenciadora face aos outros e que pode ter um retorno eleitoral da parte dos eleitores é assumirem uma agenda nesta matéria. E, portanto, para isso acho que a agenda tem de ser significativa, tem de ser ambiciosa. E acho que a concretização dessa mudança exige funcionar a dois níveis. Como disse o Luís, em muitos aspectos, as normas que determinam incompatibilidades, impedimentos, de controle das declarações de rendimento, de conflitos de interesse, em muitos aspectos já são razoavelmente boas. O problema é a sua monitorização e a sua implementação e enforcement, o seu controle e o regime sancionatório e a eficácia desse regime sancionatório. Portanto, o primeiro aspecto é trabalhar não tanto ao nível de estabelecer novas obrigações, novos requisitos, mas garantir um cumprimento efetivo daqueles que existem. Aquilo que nós vemos é que isso não é assim. E tem muito a ver com a fragilidade das instituições que têm esse papel e com os limites às competências das instituições independentes que deveriam ter esse papel. O segundo aspecto que me parece fundamental é os próprios partidos assumirem internamente, aí sim, mecanismos de autorregulação que eles possam depois apresentar aos cidadãos, dizendo: os nossos candidatos têm mais credibilidade porque passam por estes cribos internos de avaliação de ética, de avaliação de potenciais com conflitos de interesse. E isso passa pelos partidos adotarem comissões de ética. Mas está sempre dependente do prémio eleitoral.
Não, isso é, quer dizer, o Luís é mais. Eu sou um jurista de origem, embora com interesse na política, na ciência política. O Luís é que é mesmo um cientista político. Ele dir-lhe-á que o principal incentivo à ação dos partidos políticos é o prémio eleitoral, não é? Portanto, aqui o problema é. Nós temos aqui um bocadinho um ciclo vicioso, que é, como os partidos muitas vezes acham que os eleitores não permeiam, de facto, estes temas, falam, preocupam-se com eles, mas depois não permeiam, não investem neles. Como os partidos não investem, os eleitores acham que os partidos são todos iguais e, portanto, escolhem com base em critérios e elementos diferentes que não a avaliação de integridade e dos elementos de ética nos partidos políticos. Como é que se vence isso? Eu acho só com lideranças nos partidos políticos que assumam esses temas como fundamentais. Luís, quer rematar? Vamos fechar o programa sobre este tópico. O Miguel referiu, é necessário lideranças fortes que assumam esta agenda dentro dos partidos políticos e perceber que é um investimento a longo prazo, que traz esse retorno eleitoral, que há o risco de não fazê-lo, ter que lidar com danos reputacionais, o que é mais grave, são difíceis de ultrapassar, e nós temos verificado, pelo menos, enfim, ao nível do espectro da direita, alguma fragilidade de partidos que foram essencialmente partidos de quadro e de quadros e que têm sido penalizados eleitoralmente nos últimos anos e acho que, enfim, não posso afirmar isto com total certeza, enfim, também não é objeto agora não é do estudo, mas é a sua percepção. A percepção de que houve um fraco investimento institucional ao longo dos anos e o resultado deu nisto, portanto, uma perda eleitoral. E, portanto, eu acho que, como dizia o Miguel, é preciso ter atenção que quando se conseguem bons resultados eleitorais, isso também é motivador para se avançar com estas reformas, mas não podemos ficar sempre à espera disso. Há momentos bons, há momentos em que os partidos estão bem e é precisamente nesses momentos que devem refletir sobre isto e não andar a correr atrás do prejuízo, como geralmente costuma acontecer. Muito obrigado, Luís de Sousa, Miguel Paiares Maduro. Luís de Sousa e Susana Coroado coordenam este estudo Ética e Integridade na Política, Percepções, Controlo e Impacto, que está disponível no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é parceira da Renascença neste programa semanal, o Da Capa à Contracapa, onde debatemos os grandes temas da atualidade. Um programa que na sua versão integral está disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença e nas respectivas aplicações. Também dizer-lhe que este é um programa com o genérico original de Mário Lajinho e foi feito esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, e aqui estamos já então em pleno mês de dezembro, a caminho do Natal, temos mais reflexões para o Da Capa à Contracapa.